Sexta-noite, vários ouviram minha voz exclamando: "Olhai, olhai!" Se eu estava sonhando ou em visão, não sei dizer. Eu dormia sozinha. O tempo de angústia estava chegando. Vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, implorando as promessas seguras de Deus, enquanto os iníquos estavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando nos destruir. Ridicularizavam nossa fraqueza, zombavam da pequenez de nossos números e nos provocavam com palavras calculadas para ferir profundamente. Eles nos acusavam de assumir uma posição independente de todo o resto do mundo. Haviam bloqueado os nossos recursos para que não pudéssemos comprar ou vender e se referiam à nossa pobreza abjeta e nossa aflitiva condição. Não podiam ver como poderíamos viver sem o mundo. Éramos dependentes do mundo e devíamos ceder aos costumes, práticas e leis do mundo, ou sair dele. Se éramos as únicas pessoas no mundo a quem o Senhor favorecia, as aparências seriam terrivelmente contra nós. Eles declaravam que tinham a verdade, que milagres estavam entre eles, que anjos do céu conversavam com eles e andavam com eles, que grande poder, sinais e maravilhas eram realizados entre eles, e que aquele era um milênio temporal que esperavam há tanto tempo. O mundo inteiro estava convertido e em harmonia com a lei dominical. E esse pequeno e débil povo se destacava em desafio às leis da terra e à lei de Deus, alegando ser o único certo na terra. Eles declararam: "Os anjos do céu nos falaram", referindo-se àqueles a quem Satanás personificou, que haviam morrido e alegaram ter ido para o céu. Prestarão contas do testemunho dos mensageiros celestiais. Zombavam, debochavam, humilhavam e abusavam dos que assim sofriam. Havia muito mais, mas não tenho tempo para descrevê-lo. Mas enquanto a angústia estava sobre os leais e verdadeiros que não adoraram a besta ou a sua imagem, e não aceitaram e reverenciaram um sábado idolátrico, alguém dizia: "Olhai para cima, olhai para cima." Todos os olhos foram erguidos e os céus pareciam se separar como um pergaminho quando são enrolados juntos. E como Estevão olhou para o céu, nós olhamos. Os escarnecedores estavam nos provocando e insultando e gabando-se do que pretendiam fazer conosco se continuássemos obstinados em manter firme a nossa fé. Mas agora éramos como aqueles que não os ouviam. Estávamos contemplando uma cena que excluía tudo o mais. Ali estava revelado o trono de Deus. Ao seu redor havia 10.000 vezes 10.000 e milhares, e perto do trono estavam os mártires. Entre esse número, vi os que estavam tão recentemente numa miséria tão abjeta, a quem o mundo odiava e desprezava. Uma voz disse: "Jesus, que está sentado no trono, amou tanto o homem que deu a sua vida em sacrifício para resgatá-lo do poder de Satanás e exaltá-lo no seu trono. Aquele que está acima de todos os poderes, aquele que exerce a maior influência no céu e na terra, aquele a quem toda a alma é grata por todo o favor que recebeu, foi manso e humilde de disposição, santo, inofensivo e imaculado na vida. Ele foi obediente a todos os mandamentos de seu pai. A maldade encheu a terra e ela está contaminada pelos seus habitantes. Os altos lugares dos poderes da terra foram poluídos com corrupção e degradada idolatria, mas chegou o tempo em que a justiça receberá a palma da vitória e do triunfo. Os que foram considerados fracos e indignos pelo mundo, os que estavam indefesos contra a crueldade dos homens, serão vencedores, coroados e mais que vencedores. Eles estão diante do trono, desfrutando dos esplendores do dia eterno que dispensa o sol. Não como um grupo fraco e disperso a sofrer pelas paixões satânicas de um mundo rebelde, expressando os sentimentos, as doutrinas e os conselhos dos demônios.
Fortes e terríveis se tornaram os mestres da iniquidade no mundo, sob o controle de Satanás. Mas forte é o Senhor Deus, que julga Babilônia. Os justos não têm mais nada a temer da força ou da fraude, desde que sejam leais e verdadeiros. Um mais poderoso do que o homem forte e armado está pronto para a sua defesa. Todo poder, grandeza e excelência de caráter serão dados àqueles que creram e permaneceram em defesa da verdade, levantando-se e defendendo firmemente as leis de Deus. Outro ser celestial exclamou com voz firme e musical: Eles saíram de grandes tribulações, andaram na fornalha ardente do mundo, aquecidos intensamente pelas paixões e caprichos dos homens que lhes impunham o culto à besta e à sua imagem, que os obrigariam a serem desleais ao Deus do céu. Vieram das montanhas, das rochas, das covas e cavernas da terra, das masmorras, das prisões, dos conselhos secretos, da câmara da tortura, das choupanas, dos porões. Passaram por aflições dolorosas, em profunda abnegação e profunda decepção. Não são mais o objeto de ridicularização de homens maus. Não devem mais ser mesquinhos e tristes aos olhos dos que os desprezam. Retirai deles as roupas imundas, com as quais os homens maus se deleitaram em vesti-los. Dai-lhes uma muda de roupa, as vestes brancas da justiça, e ponde uma mitra justa sobre as suas cabeças. Eles estavam vestidos com roupas mais ricas do que os seres terrestres já haviam usado. Foram coroados com diademas de glórias que os seres humanos nunca haviam visto. Os dias de sofrimento, de reprovação, de carência, de fome, não existem mais. O choro é passado. Então começam a cantar, alto, claro e harmoniosamente, acenam os ramos da palma da vitória e exclamam: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Oh, que Deus nos conceda o seu Espírito e nos faça fortes em sua força. Naquele grande dia de triunfo supremo e final, será visto que os justos eram fortes e que a maldade em todas as suas formas e com toda a sua prepotência era um fracasso e derrota fraca e miserável. Apegar-nos-emos a Jesus, confiaremos nele, buscaremos a sua graça e a sua grande salvação. Precisamos nos esconder em Jesus, pois ele é a nossa proteção da tempestade, uma ajuda presente em tempos de angústia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.